Olá, amigos, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa que tem a proposta sempre de trazer convidados para abordar um tema relacionado com a prosperidade, uma prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade físico-financeira, prosperidade em todos os âmbitos, mental, em todos os âmbitos da consciência da pessoa. E nesse sentido de nós sempre estar trazendo convidados para falar sobre esses temas, correlacionando com a saúde, correlacionando com as propostas de terapias alternativas, com coisas que façam a gente realmente crescer, se desenvolver e buscar outros novos horizontes, porque na verdade a prosperidade é muito dita por isso, né? Buscarmos novos horizontes mais abundantes, mais ricos de conhecimento e de relações em nossa vida. E no programa de hoje a gente tem uma convidada que vai estar falando sobre bioeletrografia, que é a nossa convidada Marta Mendes. Seja bem-vinda, Marta. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, com meu amigo Samuel e com você aí de casa. Muito bom, vai ser um programa super especial, um programa dedicado exatamente a esse tema que é a bioeletrografia. Já vamos começar com uma pergunta interessante, né? Qual é a diferença, porque normalmente quando se fala de bioeletrografia, fala que é a photokilling. Qual é a diferença entre a photokilling e a bioeletrografia? Na verdade é só nomenclatura. Só nomenclatura? Só nomenclatura. A bioeletrografia é a antiga photokilling. Sim. E no ano de 2000 houve um congresso em Curitiba. E como esse invento foi um padre brasileiro quem fez, né? Padre Landel de Moura. Sim. É um lá do Rio Grande do Sul. E aí, por questões religiosas, por questões da própria sociedade, o Killian, né? Ficou com esse invento, com alguns manuscritos do padre Landel de Moura, porque a igreja acreditava que ele estava fotografando espíritos. Ah, entendi, olha só. Então ficou conhecido como photokilling porque o Killian pegou aqueles materiais que esse padre havia estudado. Isso, e aí o que aconteceu? Foi caçado o material dele. Sim. E lá na frente, depois de algum tempo, o Killian, Semyon Killian, foi quem deu continuidade ao invento, desculpa, o invento, né? Porque o invento que você está falando é a máquina. É a máquina Killian, é o sistema Killian, e ficou como Killian por conta de Semyon Killian. E depois, em 2000, foi consagrado ao padre Landel de Moura. Então voltou a ser bioeletrografia. Bioeletrografia, porque foi esse o nome que o padre deu, é isso? Foi, exatamente. Ah, foi esse o nome. E essa coisa de falar que tira foto da aura, como é que é? Não tira foto da aura, né? Na verdade, sim, existem muitos experimentos científicos. A bioeletrografia hoje, ela é um evento científico, né? Então tem todo um programa da Unesco, da ONU, como reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, como reconhecimento de um experimento científico. Então, obedece todos os padrões de uma pesquisa científica. Ah, né? que bacana. A gente vai mostrar, vamos mostrar uma imagem ali, uma imagem para ela estar falando um pouquinho sobre essa foto aqui, para os nossos amigos internautas estarem entendendo, compreendendo o que a gente está falando. Né? Olha lá tem uma foto que está falando sobre depressão. Isso, né? Então o que acontece? Nós somos dotados de energia yin yang e energia vital, nossa força vital, nossa força de vida. Sim. Quando essa força começa a se esgotar, existe uma desorganização bioquímica no corpo, né? E aí muitas vezes isso pode ocasionar uma depressão. Não que necessariamente seja uma depressão, mas pode ocasionar uma depressão. E aquela foto, essa foto, aquela anterior, outra, né? Anterior, essa já é uma né? outra. Então aí acho que está falando de um sentimento de culpa. Isso, é isso? De culpa. Então, aquele vermelhão em cima que parece um amendoim, tá vendo? Na parte de cima. Então, naquele formato, existem estudos, então tem formas geométricas já caracterizadas, né? Como culpa, ciúme, inveja, depressão, angústia. Então, várias questões que a gente pode ver na bioeletrografia. Esse padre, ele padronizou, então, essas formas que são... Não, na verdade, assim, ele foi um inventor da bioeletrografia. Mas quem padronizou isso no Brasil foi Milton Milhomes. Né? Foi um brasileiro. Milton Milhomes, que foi meu professor, que eu tenho muito carinho, já falecido, né? Então ele fez estudos de longas datas, né? Pesquisas científicas, e aí foram padronizadas algumas formas geométricas da foto, né? Exatamente. Em termos de registro, o que registra então a bioeletrografia? Gases e vapores que saem das células. Não é foto da aura, é o gerador da aura.
né? Como a gente funciona bioquimicamente, é uma ciranda bioquímica em nós, né? Então, como a gente está funcionando bioquimicamente, é isso que a foto registra pelo suor da ponta dos dedos. Olha só que interessante. A Marta Mendes, ela trabalha, é psicoterapeuta, né? É psicoterapeuta complementar e trabalha com terapias com as pessoas. E como é que essas bioeletrografias, essas fotografias, podem estar auxiliando as pessoas, por exemplo, no consultório? Como é que você lida com isso? Bom, muitas vezes, vou falar a minha experiência de consultório, tá? Muitas vezes a pessoa já foi em vários médicos, tem uma pesquisa muito grande porque ela adoece com facilidade ou ela tem um estado de angústia profunda e não tem vontade nem de sair de casa muitas vezes, né? E faz o tratamento, faz tudo, mas fica à base de remédio todo o tempo. O que acontece? A bioeletrografia ela não vai substituir o remédio de forma alguma, nem o médico, né? Mas ela vai trazer um recurso para o terapeuta para entender como é que essa pessoa está funcionando. Né? Qual é o tipo de energia que ela está gerando e de que maneira ela está se relacionando consigo mesma. É para ter padrões de identificar onde é que está a melhora, né? Nesse sentido. Né? Na verdade a gente vai encontrar, a gente vai em busca de uma causa com a bioeletrografia. Né? Então às vezes um sentimento de culpa é um transtorno para a vida inteira. Né? A pessoa adoece com constância, né, tem depressão, tem angústia, porque existe um sentimento de culpa. E isso a bioeletrografia registra facilmente. Entendi. Vamos mostrar mais uma fotografia? Uma de culpa e de medo que você falou, né? Isso, tem culpa e medo. Onde é que você identifica ali que é culpa e medo? Então, né? a culpa, ela é aquele amendoim vermelho. Então, ela tem lá em cima um pouquinho. E o medo, ele é representado pela cor verde. Se você perceber, vai existir lá em cima da foto, né? Um esverdeado, né? Então, assim, ao longo do tempo de consultório, a gente vem percebendo, existe medo da vida, né? E medo da punição de Deus. Olha só, 2 medos. Fala um pouco sobre esses 2 medos. O medo da vida. O medo da vida são inseguranças mesmo do dia a dia. Isso pode ser desde a infância, da vida intrauterina, da adolescência, ou o percorrer da vida da pessoa. Então, ela se sente insegura diante das circunstâncias da vida. Agora, se existe um sentimento de culpa, essa pessoa tem medo da punição. Mas nem sempre ela tem consciência nem da culpa e muito menos da punição que ela mesma começa a gerar, né? Então, a foto traz pra gente esse recurso em consultório. Então, é mais fácil você direcionar um tratamento sem que a pessoa fique séculos fazendo terapia, né? Ela começa a assumir a capacidade de ser e de caminhar com as próprias pernas. Você falando sobre esses 2 tipos de medos, né? Uma das coisas que mais você tem presente é isso, né? Muitas pessoas se questionam que eu tenho medo de fazer um monte de coisa, acaba, inclusive, por excesso de medo, ficar até meio que depressivo, uma coisa meio de queda de energia, por não conseguir fazer, realizar as coisas. Como é que você auxilia, por exemplo, na terapia para a pessoa, ou o que você aconselharia para os nossos amigos internautas em relação a isso, que estão passando por um processo semelhante? Então, eu vou falar da questão de 2 medos primeiro, então, pode ser? Pode. Então, existe o medo que nos preserva, né, que faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência, e o medo que nos limita, que nos paralisa diante da vida. Então, são 2 medos muito distintos. Apesar da linha ser tênue, são medos distintos, né? Então, o que a gente trabalha? Quando a gente começa a identificar que há um medo que paralisa, eu trabalho bastante com florais de Bach. Então, eu trabalho com floral em nível profundo de consciência. Então, eu trabalho com a pessoa dormindo, né? Então, a gente traz conteúdos de sonhos com os florais, porque é muito difícil você tocar num medo que está muito enraizado. Então, eu vou fazer de conta aqui que isso aqui é um cérebro. Certo. Né? A amígdala, que é a memória afetiva do medo, que é a carga tensional, fica aqui, ó, escondidinho. E para a gente acessar isso, é muito difícil a memória do medo. Né? A lembrança do medo, a gente acessa a memória, que é uma vibração, uma sensação. Mas não exatamente o fato que pode ter sido um momento traumático. Né? Então, o floral, quando a pessoa está dormindo, ele acessa isso daqui. Porque a pessoa está livre do julgamento durante o sono, né? Então, é mais fácil você trazer esses conteúdos e a gente colaborar para que o cliente consiga se assumir e caminhar.
Que legal, é interessante, né? A gente até pode fazer um paralelo, né? O tema do programa é sobre consciência próspera. Talvez, e se a pessoa, por exemplo, tem um medo de ter condições financeiras maior do que ela tem, por exemplo, né? Mas isso é um medo mesmo, né? E justamente a própria culpa faz com que a gente tenha medo, né, de prosperar. Porque se eu não sou merecedor, para quê? Né? Fica com qual é o propósito de ter recursos materiais. De prosperidade, né? A gente está falando assim, não só de recursos materiais, mas condições de vida, de qualidade de vida, né? Então existe uma autopunição, uma sabotagem, autossabotagem. Uma autossabotagem para a pessoa não fluir integralmente, não fluir o seu sucesso global, né? Exatamente, o próprio medo, né? Então, se eu sinto medo de prosperar, o que é que pode acontecer comigo se eu prosperar? Isso é uma pergunta que devemos nos fazer a todo instante. Para que eu tenho medo disso? Para que serve esse medo? Né? De onde ele vem e para quê? Tipo aquele medo, a pessoa chega e fala assim, eu tô com medo porque, o que vou pensar de mim se eu tô muito feliz? Tá super feliz, tá feliz. Exatamente. Tem pessoa que tem esse medo, né? Tô muito feliz, mas eu tenho que falar porque... Aí tem aquela crença que está lá na amígdala, aquela crença do medo que está lá embutido lá, que fala assim, não, mas feliz agora porque amanhã já vem. Né? Porque vamos preparar, porque tem coisas embutidas lá, né? Tem até um ditado popular, né? Que quem ri muito hoje chora amanhã, né? Isso é uma crença, uma ilusão. Uma ilusão, né? uma ilusão que a gente vem cultivando e acaba paralisando o nosso processo evolutivo, inclusive em todas as áreas, em todos os campos, por conta disso, né? É verdade. Por conta dos medos que ficam realmente travando mesmo, amarrando mesmo a nosso processo evolutivo. E você sabe que em consultório a gente vê muito, né? A pessoa tem medo de melhorar, né? Porque se ela melhorar, também ela perde uma porção de outras coisas. É verdade, né? Porque o que acontece? Aquilo que ela já tem, que é a limitação ali, aquela zona de conforto tão desconfortável, não é? Tão desconfortável, mas é conhecida para ela. Então, ela não, para transpor aquilo, ela fica com medo, porque para sair daqui, aqui é a minha zona de conforto, aqui pode estar ruim, mas eu conheço. Sabe lidar com aquilo, né? E o novo é assustador para ela. É verdade. Né? Ela nem sabe o que está perdendo, não é? É verdade, é uma coisa que é inusitada em relação ao processo da vida, porque a vida traz isso também pra gente, né? Traz a possibilidade de a gente sempre adquirir e acessar um novo, né? E como é que os pacientes eles recebem essa foto no consultório? Olha, na verdade, assim, eles ficam surpresos, curiosíssimos, né? Porque assim, eles estão me contando questões íntimas, mas tem coisas que nem eles mesmos sabem. Como o terapeuta também não sabe, né? Se você está conhecendo um cliente lá a primeira vez, é difícil você concluir situações num primeiro momento. É até irresponsável dessa maneira, né? Então, a foto vai favorecer com que ele perceba o que de fato está acontecendo com ele. Então, eu vou fotografando o cliente ao longo do tratamento, né? E ele vai percebendo como ele é capaz de fazer transformações quando ele assume a responsabilidade por ele mesmo. Que interessante, muito bom. Vamos soltar mais uma imagem, Ale? Para ela estar falando um pouquinho, olha lá, mais uma. Medo e percepção ampliada. Exatamente. Então, a percepção ampliada, isso faz parte, isso é fisiológico, né? É o nosso mecanismo de senso-percepção, é o nosso mecanismo de perceber o mundo que nos rodeia e perceber a nós mesmos. Quando nós temos medo e essa percepção está ampliada por um desequilíbrio ou porque a pessoa realmente tem uma sensibilidade maior, ela pode se conectar com o medo coletivo ou inclusive acessar medos antigos, muito antigos, seculares talvez. Nossa, que né? coisa, sim. Por quê? Com a percepção ampliada, você abre uma caixa de memória. Eu falo que é a caixinha preta que tem lá no cérebro e que você abre, sai cobras e lagartos, mas também sai muita coisa boa, né? Porque as nossas habilidades também estão nessa caixinha. Lá, né? Um tema que é interessante, o Jung gostava muito disso, né? Que é o tema de você ter e reconhecer os aspectos, os tesouros, né? As riquezas que existem na sombra. Que não é aspecto que está escondido, que está lá no inconsciente, que tem riquezas lá que pode facilitar, né, a nossa... Exatamente. Por que a gente assusta com a sombra? Porque a gente não conhece o que tem lá. E nem sempre que o que tem lá é ruim. Né? Tem muita coisa boa lá. Até aquilo que aparentemente é ruim é um facilitador para a sua cura, para melhorar.
precisa conhecer para poder dar um salto, né? Para poder curar isso. É verdade. A gente sempre lembra nessas coisas, dessa fala, quando a gente fala de tem que se conhecer, porque é uma coisa falar, mas é tudo antigo, todo mundo vai falar que é autoconhecimento, sim, porque é aí que está uma das maiores dicas, a gente se conhecer e as ferramentas que a gente utiliza, terapias, ou outros tipos de formas de facilitar o autoconhecimento, são todos sinalizadores, né? Que traz essas sinalizações. E a gente só se transforma através do autoconhecimento real. Eu falo que existe uma diferença entre autoajuda e autoconhecimento. Para eu utilizar autoajuda, eu preciso saber a quem que eu vou ajudar. Se eu não me conhecer, aquilo é só uma repetição, não é? É verdade. Muito bom. Mas a fotografia, Lê? Olha só essa de dor. Então, essa foto é bastante interessante. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás com fibromiálgicos, né? E o que a gente percebe? A primeira foto à esquerda, à nossa esquerda, se percebe que existem uns raiozinhos brancos para cima. Aquele é sinal de dor. Né? Então, o menor desconforto que se tenha, até sentado na cadeira, a foto registra. Entendi. Né? E os fibromiálgicos não apresentavam esta curva de dor. Olha só que interessante coisa. Isso, né? Não apresentava lá. Então, o que acontece? A dor não estava no corpo físico. Essas dores que a gente está vendo na foto estão no corpo físico. Estão no corpo físico. Dor no braço, né? Dor em alguma região do corpo, dependendo do dedo que a gente tira, são partes do corpo, né? Entendi. E dos fibromiálgicos não apresentava nada. Eles tinham a energia reduzida, seja que a energia lá branca está grande, né? Eles tinham a energia reduzida e um padrão, que é de um pensamento rígido. Todos eles pareciam um carimbinho as fotos. Assim. Quer dizer que não era físico o negócio. Hoje sim existem estudos profundos sobre isso, a ciência tem uma busca muito grande, né? Existe uma irritação, sim, numa parte do cérebro. Entretanto, ela não se configura com uma dor física nas fotos. É no mínimo curioso. Nossa, né? Então a gente tem estudado bastante sobre isso. Muito interessante. Eu acredito que vocês devem estar gostando bastante do nosso papo aqui sobre bioeletrografia, aqui no programa Consciência Próspera com a Marta Mendes. Agora chegou o momento de você acompanhar um pouco no bloco, que na verdade é um quadro que existe aqui no programa Consciência Próspera, que é o quadro Minuto Finanças com Paulo Miranda. A gente vai soltar agora aqui a fala do nosso amigo Paulo Miranda. Minuto Finanças, com você. Oi Samuel, olá meus amigos internautas, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que é o consumismo. Consumismo, quem hoje não é vítima, né, de alguma forma, de algum apelo bastante forte para consumir, né? Existem duas coisas, existe o consumo e existe o consumismo. O consumo é definido como uma utilização racional do seu recurso financeiro para você poder viver e também satisfazer alguns dos seus prazeres, né? Eu digo alguns porque é simplesmente impossível a gente satisfazer tudo que passa na nossa cabeça. O consumismo, por outro lado, ele é um comportamento psicológico já deformado que surge no momento em que você acha que precisa ter tudo. Então, qualquer coisa que se anuncie, que se apresente, você agora quer ter. Só que a gente não tem a capacidade financeira de gerar recurso para ter tudo. Então a gente precisa começar a perceber que se eu estou começando a ter um comportamento em que eu me sinto mal, se eu não consigo entrar numa loja e dizer, não, hoje eu não vou comprar, então significa que você está começando a realmente ter um comportamento de consumista, ok? Esse consumismo não vai deixar de ser estimulado, porque hoje, todos os lugares que você abrir, uma internet, televisão, jornais, revistas, qualquer meio de divulgação, ele vai tentar te vender alguma coisa. Ou seja, o estímulo para o consumo hoje realmente é exagerado. Só que o quanto esse estímulo nos afeta é o problema. Se você tem uma visão ponderada de consumo, se você tem uma visão consciente de que você pode ter algumas coisas, mas você não pode ter tudo, aliás, você nem precisa ter tudo, né? Então, a partir desse momento, você começa a estabelecer alguma coisa do tipo, isto eu preciso, vou me planejar e vou ter. Isto, pensando bem, é bobeira. Isto, pensando bem, eu posso ter mais para frente. No momento que você começa a ponderar as suas necessidades e entender
né, sobre o que cabe dentro da sua vida em cada momento, você se desconecta de um perfil consumista e passa para um consumo que é um processo totalmente normal e saudável. É ele que faz com que a nossa vida tenha colorido, né, ou seja, ao conquistar coisas que nos fazem bem, que nos preenchem, né, e também entender que não dá para ter tudo a todo momento. Então, eu sempre gosto de falar nas minhas palestras e deixo para você hoje como uma dica, daqui para frente, sempre que você quiser adquirir alguma coisa, você pense o seguinte: a emoção tem que pensar, tem que, vamos dizer assim, ter o seu peso, porque a gente compra as coisas porque gosta, porque olhou e falou, nossa, é isso que eu quero, né? Mas, além disso, a gente precisa do aval da razão, ou seja, a ideia é, uma vez que eu identifiquei que eu quero aquilo, eu me perguntar, eu preciso realmente disto? Esse tipo de pergunta respondida pela razão, tá certo? Faz com que a gente passe a ter um comportamento mais coerente com relação ao consumo e imediatamente a sua vida começa a custar mais barato. Porque quando você se pega comprando tudo o que você vê, você rapidamente constrói um padrão de vida que não cabe no seu bolso, ok? Então a gente precisa identificar se a gente está tendo um comportamento consumista, tá certo? E transformar ela num consumo saudável, ok? Conheça mais sobre o nosso projeto de educação financeira. Acesse o nosso site www.mirandenavarro.com.br. Eu fico por aqui, um grande abraço, é com você, Samuel. Muito bem, sempre aí uma dica para a gente estar mais consciente, como é que a gente lida com essa energia do dinheiro também, como é que a gente lida com as nossas energias em relação às nossas finanças, para nós não ficarmos tão distantes, falando assim, é só coisa de mental, só coisa espiritual, mas também essa coisa palpável do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque isso também é importante, né? A gente já está indo para um rápido intervalo e já voltamos já com o programa Consciência Próspera. Até já!